Vamos seguir com o assunto agora. Gabigol saiu nas últimas horas que o atacante do Flamengo foi denunciado por uma suposta tentativa de fraudar no antidoping. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem denunciou o Gabigol por tentativa de fraudar um exame de controle de doping. O caso ocorreu no dia 8 de abril deste ano, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Com a denúncia, o atacante irá a julgamento, ainda sem data, no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, por infração no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. O atacante é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta no Ninho do Urubu, às 8h40 da manhã do dia 8 de abril. À exceção de Gabigol, todos os demais jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10 horas da manhã. Segundo os relatos dos quais o Globo Esporte teve acesso, e a denúncia também se baseou, o atacante prejudicou o trabalho dos oficiais de diversas maneiras. Além de fazê-los esperar, ele os teria desrespeitado e não seguido os procedimentos corretos. A análise específica do passaporte biológico determina que deve haver repouso de 2 horas depois de atividade física, tempo que não foi cumprido por Gabigol. Os outros atletas fizeram a coleta antes do treino. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados. Depois de 90 minutos, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida. O processo, conhecido como doping surpresa, é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. E aí já tem uma nota divulgada pelo Gabigol e pelo Flamengo também. Que eu vou pegar do Flamengo, temos a do Gabigol aqui. Abre aspas. O atleta Gabriel Barbosa, sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que em nenhum momento o atleta tentou fraudar o exame. Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos, disse a nota oficial do Gabigol. E para fechar aqui, temos também a nota do Flamengo. O Flamengo divulgou ali uma nota também. Tá aqui, abre aspas, nota do Flamengo. O atleta Gabriel Barbosa... não, essa aqui é do Gabriel, do Flamengo tá aqui. O Flamengo, abre aspas, o Flamengo ainda não foi intimado do oferecimento da denúncia feita pela Procuradoria. E tão logo seja intimado, atuará na defesa do atleta. Não obstante, pode adiantar que não houve qualquer conduta intencional ou tentativa do atleta para efetuar ou
impossibilitar o controle de dopagem. O Flamengo confia na justiça desportiva e entende que os fatos narrados não configuram uma falta típica, sendo não mais que um mal entendido. Fecha aspas, a nota do Flamengo, Flávio Prado. Bom, eu conheço bastante, desde criança, Vanderlei Nogueira também, o doutor Fernando Antônio Solera, filho do nosso querido Fernando Solera, que, aliás, semana passada fez 91 anos, está muito bem, graças a Deus. E o doutor Fernando, ele normalmente tem eu até mandei uma mensagem aqui para ele, né, para ver se ele responde alguma coisa. Existem esses procedimentos, são procedimentos legais, isso vem lá de cima, lá da UADA, que é um órgão internacional, e esse procedimento ele vale para qualquer tipo de esporte, qualquer atividade e a qualquer momento. Quando o atleta ele está em atividade, ele está sujeito a esse exame surpresa. E existem protocolos que têm que ser seguidos. É óbvio que eu não conheço esses protocolos em detalhe. Você citou alguma situação de entregar com o recipiente vazio e tal. Por que o fiscal acompanha? Para evitar que se acrescente uma urina, alguma coisa assim, enfim, né, uma urina externa. Todo esse procedimento tem uma norma, uma base internacional. É internacional esse tipo de coisa. É óbvio que eu não estava lá, não sei o que aconteceu, mas a Procuradoria, por ter feito a denúncia, deve ter sentido que houve alguma coisa que gerou uma situação de desconforto. E também não acho que ele possa pegar essa pena de 4 anos. Acho que não, porque o exame deu negativo. Então, ok. Mas sim, ele pode pegar uma punição por ter dificultado o trabalho dos profissionais da área de antidopagem. Coisa que os outros jogadores não fizeram de acordo com o que está sendo colocado aí na notícia. Então ele pode sim tomar uma punição, isso é uma coisa internacional. E aí o Flamengo pode apelar para onde quiser que vai chegar na UADA e vai dar o mesmo resultado. Aí no caso me parece que o problema foi a conduta do Gabigol e não exatamente o resultado. Se ele se negasse a fazer, aí ele ia ser considerado como positivo. E aí sim, mas não foi o caso, ele acabou fazendo. E aí vai se julgar o nível de problema que tem você entregar, por exemplo, o recipiente sem a tampa. Isso. Aí vai ser chamado um perito, provavelmente o doutor Fernando Solera mesmo. Alteraria o Isso, exatamente. Alteraria. O tempo que ele demorou para fazer, se isso... Tipo assim, a substância X, depois de X horas, ela não faz mais efeito. Se isso for comprovado, tipo assim, ele teria que fazer às 8 da manhã, fez às 2 da tarde. Às 2 da tarde, a substância X, ela já não tem mais efeito, mesmo que tenha sido consumida. Aí pode ser considerado doping, se for esse o caso. Se não, ele vai ser provavelmente punido pela maneira que dificultou as coisas. Ou seja, não quis seguir o protocolo normal que todo mundo tem que seguir. É aquela história, né? Você chega no banco, tá uma baita fila. Você tem que seguir a fila. Você sair da fila, os caras vão ficar bravos com você. É mais ou menos por aí. Ele fugiu de toda a questão protocolar. Agora, se há alguma substância que às 8 da manhã tem um resultado e às 14 outro resultado, e isso poderia estar sendo, né, colocado nessa questão aí ele pode ter problemas mais sérios. Isso que o Flávio citou, sobre isso. É isso que o Flávio citou, até está aqui em parte da denúncia de, por exemplo, esconder ali na hora de ir fazer o exame, né? Está aqui, ó, a própria tentativa de esconder a sua genitália no momento da coleta de urina configura uma tentativa de fraudar uma fase do exame. Porque em alguns casos, é por isso que isso vai sendo, digamos assim, aperfeiçoado. Antigamente, quando começou, o jogador escolhido ia urinar sozinho. E em alguns casos, ele levava o líquido na virilha, um outro líquido. Sim. Ele estava dopado e ele colocava uma outra urina, que estava, digamos assim, saudável com relação a doping. E como isso foi sendo aperfeiçoado, ficou exatamente estabelecido que ele tem que urinar ao lado do comissário do controle antidopagem, olhando que ele realmente é quem está urinando naquele momento, cedendo o material. É por isso que isso está incluído aí. Isso. E na denúncia não aconteceu isso. Não teve isso. Exato. Então, eu só estou colocando por que tem essa observação. Mas o que eu queria abordar é que isso aconteceu no dia 8 de abril. Essa lerdeza. Nós estamos aqui no Natal, já sentados esperando o Papai Noel.
essa lerdeza. É um episódio que aconteceu no dia 8 de abril. Isso é terrível. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Isso é uma coisa que tinha que ser resolvida na semana seguinte. Olha, tá acontecendo isso, que acabou, morreu. Agora, um episódio de 8 de abril, sendo arrastado até agora, e ainda emitindo notas oficiais e tal, quer dizer, uma coisa que está viva, mas que aconteceu no dia 8 de abril. Vamos admitir que ele estivesse usando alguma substância proibida. Vamos admitir, é só uma hipótese. Certo? Quantos jogos ele atuou? Veja. Se ele tivesse decidido o campeonato, por exemplo. Isso, quer dizer, é uma loucura isso. Isso é para colocar sorvete na testa. É isso. Agora um intervalo, mais um na Rádio Jovem Pan, no YouTube seguimos, no rádio voltamos já já. Seguimos no YouTube, Mauro César Pereira, essa denúncia, né, que veio à tona nas últimas horas, claro, ainda vai repercutir nos próximos dias. De fato, dá para notar que pelas notas oficiais houve no mínimo ali uma confusão, né, porque o Flamengo confirma, o Gabigol também confirma, mas negam, claro, qualquer tentativa de fraude. Pois é, isso acho que não vai dar em nada. Vai dar em nada. Vai ficar por isso mesmo, ficar muito barulho por nada e tal, a não ser que desse um resultado outro no exame. Acho curioso que isso tenha vindo só agora. Muito estranho. Isso aí. Quem vazou isso, hein? Agora, com que interesse? Porque assim, o Gabigol, claramente, ele está desagradando pessoas. Quando ele vai no Charla Podcast e fala do Corinthians, como falou, ele desagrada. Claro, ele tem contrato com o Flamengo. Aí ele fala do Corinthians como ele falou, é evidente, se fosse o São Paulo, o Vasco, qualquer outro time, né? Então ele fala que jogou machucado de fevereiro até o final do ano. O Mauro, só aqui, a denúncia ela foi feita na quinta-feira, ontem mesmo. Então a denúncia ela foi ontem. Então por que tanto tempo? É o fato de 8 de abril. Isso. Então, também, só para confirmar. Isso agora. Só para confirmar, não foi ontem mesmo, dia 21. Isso. Por que só agora a denúncia? Que diabo acontece? Por que não fizeram isso antes? Isso tem que ser explicado. Enfim, eu acho que não vai dar em nada. Se ele não estava dopado, não estava dopado. Mas evidencia também, se de fato aconteceu o que está relatado, que ele dificultou o trabalho dos profissionais que foram lá recolher o material para fazer o exame antidoping, acho que fica evidente também o seguinte, um desmando no Flamengo. O jogador faz o que quer. Meu amigo, você é um jogador profissional. Tem uma equipe aqui para poder colher material para um teste surpresa aqui de antidoping. E você dificulta o trabalho, por quê? Não tem um direito, cara. O seu trabalho é esse, recolhe o material e acabou. Todo mundo vai lá, faz o pipi e tal, entrega o vidrinho. Por que o dele tem que ser mais difícil? Já houve um episódio da discussão com o Márcio Braga, foi o jogo do Fortaleza, se falha a memória, que ele se contunde, e com razão reclama que teria se machucado por conta do gramado, do Maracanã, aquele problema todo. E o que se comentou à época, que foi que uma fonte do Flamengo me passou, foi, ele vai e começa a reclamar no vestiário, que você machucou por causa do gramado, e quer ir embora. E o médico fala, não, você não pode ir embora, que vai ter o sorteio do antidoping. Se você for sorteado e você não estiver mais aqui, caracteriza doping, você não vai recolher o material, é como se tivesse topado, você tem que ficar até o final. Se você não entrar no sorteio, não for, você pode ir embora, tomar seu banho, já ficar pronto, vai embora, não tem problema. E aí houve um princípio ali de uma polêmica, não sei se chegou a ser uma discussão, mas aquele arrancar, vai, não vai, pode, não pode. O Marcos Braz estava passando no vestiário, os jogadores já estavam subindo para o segundo tempo, né? E aí o Marcos Braz fala, Gabriel, você tem que ficar, não sei o que, aí os dois discutem. Isso teve uma grande repercussão na época. Ele tinha razão, se ele de fato se machucou por causa do gramado, de ficar irritado com a contusão por conta do gramado. Que também aí, vamos dizer a verdade, não é nem problema do Marcos Braz, ele não é responsável pelo gramado. Ele cuida do time de futebol. Tem cuidado muito mal, mas o gramado do Maracanã não é a tarefa dele, né? Outras pessoas são responsáveis por isso. Mas ele representando o clube ali, ele poderia falar, ô Marcos, ô Braz, não dá, cara. Pô, esse gramado aí, ó, me machuquei. Ah, mas não é comigo e tal. Então você leva o problema aí a quem de direito, porque não dá para continuar jogando aqui. Ele teria toda a razão, mas querer ir embora ele está errado. Então você percebe assim, que existe de fato uma situação, para mim é muito clara, que os jogadores, parece que em alguns momentos, ou alguns jogadores pelo menos, não respeitam muito a hierarquia, o clube, né? Faz o que quer. Partindo do princípio de que todo relato que foi feito nas matérias que foram publicadas hoje traduz uma realidade. Eu estou me baseando nisso. Porque não tem porquê, cara. Vai lá e faz o exame. Ó, chegou o pessoal aqui, tem que fazer, vai lá, faz o exame, acabou, tchau, problema nenhum, não deu negativo. Por que esse barulho? Porque a partir do momento que o jogador dificulta, alguém perguntará, por que está dificultando? Não? É isso, só isso, arruma um problema à toa. Agora, se tivesse alguém lá que mandasse de fato aquela bagunça lá, porque às vezes parece uma bagunça, né? Aquele gerentada toda, né? Cada um faz o que quer. Pô, cara, olha, o Gabriel, vai lá e faz o exame. Porque eu estou dizendo para você fazer. Alguém que está hierarquista, você tem que fazer.
Você é um funcionário do clube, você é um atleta do clube e você tem que fazer o exame. Não é uma opção, amigo. Você tem que fazer o exame. Vai lá e faz. E não é uma opção. O atleta profissional, quando submetido a um exame, quando apresentado ele a situação em que ele tem que fazer o exame antidoping, ele tem que fazer. Ele não pode escolher, não quero fazer. Então, ele pode não fazer, mas ele vai arcar com as consequências. É que nem o teste do bafômetro, né? Sim. Para na rua, o cara não quer fazer, mas você vai ter um problema depois. Se você não quis fazer, você vai ter que provar, porque focinho de porco não é tomada, você vai ter uma série de problemas ali. É a mesma coisa. Não quer fazer, você vai... Agora, detalhe, quando o jogador cria um problema como esse, ele pode ser um problema entre o jogador e o clube. Eu acho que não vai dar em nada, mas acho também curioso que tudo aconteça com o Gabriel agora. Sabe? Justamente numa hora que ele meio que mexeu em algumas feridas ali, ou abriu algumas feridas, aí de repente um dia vazam quanto ele quer ganhar. No outro dia, essa história parece coincidência, né? São essas coisas que ficam na gaveta para serem utilizadas no momento oportuno. Sabe aquela denúncia contra você que fica lá 5 anos, porque você esqueceu, todo mundo esqueceu, o cara tira da gaveta. Olha o que eu tenho contra você. Mas quando o cara vai se candidatar, né? Acontece muito isso. Eu acho isso ridículo. Esse é o problema. Eu não estou falando que não foi grave ou que foi menos grave. Estou dizendo, dia 8 de abril, 7 meses depois. E o relatório, Vanderlei, é feito na mesma semana. Na hora, lógico. E é encaminhado. Isso aí é coisa burocrática. A parte médica é legal saber por que isso, né? Eu acho. Seria interessante, né? Alguém responsável responder. Ainda sobre o Gabigol, nós comentamos ontem no programa, o Mauro até citou agora há pouco, a informação, né, trazida pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, trazendo alguns detalhes do que o Gabriel Barbosa pediu para renovar com o Flamengo, e aí um salário alto, luvas ali, como se fosse uma recompra na casa dos 54 milhões de reais, camarote no Maracanã, enfim, né, no popular, né, salário astronômico e situações absurdas. E o Gabigol respondeu também essa publicação do jornalista Diogo Dantas. Em post nas redes sociais, Gabigol foi perguntado por um torcedor sobre a veracidade da matéria publicada pelo Diogo Dantas no O Globo, sobre a pedida exorbitante para renovar com o Flamengo. E por meio de sua conta, agora se chama X, né, mas o antigo Twitter, tá aí na tela do YouTube, para você que nos acompanha com imagens, a resposta do Gabigol. Tá aí, né, o Marcos Alves Souza, né, perguntou: essa matéria é verdade? E aí o Gabigol responde: sério que você acreditou nisso? E coloca umas risadas ali, umas carinhas, né, de risadas. As informações davam conta de que o atacante havia pedido uma valorização salarial que o tornaria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Além disso, o camisa 10 também gostaria do pagamento de um bônus que seria feito 2 vezes por ano, até o final do novo contrato, somando cerca de 54 milhões de reais. Então tá aí essa resposta do Gabigol, em resposta, né, claro, à matéria publicada pelo jornalista Diogo Dantas. Então tá aí, o Gabigol disse que não é verdade, né? Ele dá a entender que não é verdade, que ele não pediu tudo isso, não pediu o camarote, não pediu esse salário astronômico, um pouco ali de 50%, né, do salário atual do Gabigol. E teve também o Marcos Braz dizendo que não vende Gabigol, depois de toda aquela história do Rubão, do Augusto Melo, enfim, dos novos mandatários do Corinthians, dizendo que querem abrir negociação, querem o Gabigol, vão sondar, né, enfim, vão tentar. E aí o Marcos Braz, em resposta ao Globoesporte.com, o Marcos Braz diz que não vende o Gabigol. Temos a arte para colocar na tela, em meio a todo esse burburinho, abre aspas: Gabigol não está à venda. A gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem 1 ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e um dos que mais ganhou títulos pelo clube. O jogador interessa ao Flamengo, interessa que ele esteja dentro do plantel do Flamengo. Se tem alguém conversando ou não, isso não me importa. O jogador tem uma multa rescisória grande.
fecha aspas. Então tá aí, o Marcos Braz dizendo que o Gabigol não está à venda, né? Não está ali no mercado. E para a gente colocar na roda os comentaristas, o Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, Vanderlei Nogueira, você vai gostar dessa. Ele admitiu que não tem como pagar a multa do Gabigol. Sério? Será que é verdade isso, né? A declaração... Por que tá fazendo esse escândalo? Então, aí que tá, né? Pelo que a gente... A Ferrari que você falou ontem, Vanderlei. Falei antes do programa aqui. Pelo que a gente entendeu, né? Ele não tem o dinheiro para multa, ele quer abrir negociação com o Flamengo. Só que o Flamengo não quer abrir negociação. E a declaração do Marcos Braz fez ali... É uma situação interessante, nós vamos colocar a arte do Augusto Melo, então vamos lá, pode colocar a arte aí pra gente ler aqui, até me perdi. Abre aspas, a ética primeiro é o Flamengo ter vontade de transferir o atleta para nós e depois o atleta querer estar conosco. Multa é inviável pagar. Não temos condições. Entendo. O que queremos, aí tá, ele explica, o que queremos é um acordo, envolver atletas, mas é uma conversa sem expectativas. Não é para agora. Tem conversa, mas qualquer coisa a gente parte para outros. Com calma, sem pressa, porque o modelo da gestão mudou. Não vamos contratar com as gestões anteriores. Vamos contratar monitorando para não errar. Houve um contato por telefone que havia interesse de conversar, sem compromisso. Se houver a possibilidade de se transferir, tudo bem. Se não der, partimos para outra. Direto com o presidente e vice para ter conversa sem atravessador. Está caminhando para ser amanhã. No caso, ele deu essa entrevista na quarta, né? Em uma reunião olho a olho com o Braz aqui em São Paulo. Vamos ver se dá para seguir com o interesse. Fecha aspas, foi a declaração do presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo. Tá aí, Vanderlei Nogueira. Ele admite que não tem dinheiro para pagar a multa. Mas tem interesse. Interesse. Eu falei pro Flávio, tem um carro que eu sou muito apaixonado, que não vou ter nunca na vida, nem no futuro, futuro que eu digo, se eu voltar para esse mundo, aquelas coisas todas, né, que é uma Ferrari, né? Eu acho que fica assim, só de ficar perto, assim, eu acho que uma coisa linda, maravilhosa. Aí eu passei na agência que tem aqui na cidade de São Paulo, entrei lá, pentelhei o vendedor, expliquei, pedi que ele me desse detalhes de toda a potência daquela máquina maravilhosa, e ele foi muito atencioso e explicou. E quando eu nem perguntei o preço, eu falei, é muito caro, ele falou, é um pouquinho, eu falei, tá bom, obrigado, vou embora. Porque eu pentelhei o cara e não tem a menor chance de comprar. No caso do Gabigol, só se acontecer alguma coisa assim milagrosa. Ele assina por amor ao Corinthians. Eu quero jogar por amor ao Corinthians. Ele assina na metade do ano, não é verdade? Ele pode assinar com um clube, ele assina. Como tem que ser feito um contrato sempre tem que ter um valor. Então coloca lá, $1 por mês. Esse é o valor. É um valor simbólico para que você possa registrar um contrato. Acabou, ele vai jogar por amor ao Corinthians. Poxa vida, sabe, você tem que saber o que você está falando. Eu estou falando muito sobre o presidente Augusto Melo, que ele não assumiu ainda. Eu acho que ele está escorregando a cada entrevista que ele dá. Escorregando, criando expectativa, falsa expectativa. Quando ele cita que Gabigol tem a cara do Corinthians, que o Soteldo, que aliás fechou com o Grêmio hoje, que o Soteldo tem a cara do Corinthians. Ele citou um outro jogador, agora lembrei, Marcos Leonardo, que tem a cara do Corinthians. Rodrigo Caetano, que é o diretor Rodrigo Caetano, do que ele foi o único, ele foi o único que ele confirmou que teve interesse. Aí quando perguntaram para ele sobre, mas e qual é então, já que não deu certo com o Rodrigo Caetano, quem será o outro? Ele respondeu, não tem ninguém, mas está muito próximo. Não tem ninguém, está muito próximo. É para mandar para terapia. Entendeu? Então, é complicado isso. E quando ele fala esses 3 jogadores, ele citou esses 3 jogadores, ele cria uma expectativa na torcida de que se não forem esses 3,
serão jogadores equivalentes, ou não é verdade? Ele fala o nome do Gabigol e contrata o Nogueirinha. Não dá, cara. Tem que tomar cuidado com o que fala. O Corinthians, o que menos o Corinthians precisa é continuar enxugando gelo, como enxugou até agora, em função da administração dos últimos anos. Então, eu acho que tem que ser transparente, não tem grana. E a gente vai contratar apertado. E outra coisa, falou há alguns dias aí que qualquer negócio que o Corinthians irá fazer será via parcelamentos. Precisa combinar com os vendedores. Os vendedores concordarão com o sistema de parcelamento que o Corinthians pretende oferecer, se tiver suporte para pagar as parcelas acertadas. Tem uma série de coisas. Isso inviabiliza, né? Inviabiliza. Por que o Soteldo foi para o Grêmio? Por que ele foi para o Grêmio e não foi para o Corinthians, que era interessado também? Por algum motivo. Ou a maneira que decidiram pagar, o que o Grêmio vai acertar, ou se o Grêmio é, digamos assim, um comprador, eu digo financeiramente, não estou falando de grandeza de clube, financeiramente é um comprador mais confiável, não é? O Grêmio é um comprador mais confiável na visão do Santos. Pode ter um outro motivo, tipo assim, eu não quero vender o Soteldo, não quero negociar o Soteldo com um vizinho, um grande clube do mesmo estado. Eu não quero reforçar um adversário. Eu sei que está numa outra divisão, mas eu não quero reforçar um adversário. Mas tem um paulista, né? Tem um paulista. Pode ser, esse pode ser um dos argumentos. Mas sabe, realmente o presidente não assumiu, ainda o presidente eleito não assumiu, mas ele não está sendo cuidadoso nas suas entrevistas nesses últimos tempos.